O perigo do conhecimento. Querer saber muito é perigoso. Temos que depender de Deus em tudo, para saber aquilo que realmente vai nos trazer vida de Deus e bem-estar, com as pessoas e principalmente com Deus. Porque querer entender demais pode ser algo de fato muito perigoso e arriscado, pois pode nos tirar da presença de Deus. Veja que isso aconteceu com Eva, pois o diabo, através da serpente, tentou a Eva com o fruto proibido, a qual era prazeroso aos olhos humanos e também muito desejável para dar entendimento. Olha bem, muito desejável para dar o quê? Entendimento. Ou seja, o diabo tentou Eva, oferecendo a ela por mais conhecimento, além do conhecimento que Deus já havia dado. O Senhor já havia dado conhecimento, mas o diabo estava oferecendo mais conhecimento, que se ela comesse do fruto, ela seria que nem Deus, ou seja, conheceria todas as coisas a respeito do bem e do mal, como só Deus conhecia até aquele momento. Eva foi tentada e, infelizmente, caiu na armadilha do diabo. Veja você mesmo na sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 4 ao 6, que diz: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha bem o que o diabo está dizendo, hein? Que os seus olhos vão se abrir, que sereis como Deus, conhecendo tudo, E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, veja bem, nesta palavra, veja que o bom entendimento é aquele que provém do Espírito Santo de Deus, porque o resto é perigoso, pois provém de homens, e muitas vezes esses homens são apenas instrumentos nas mãos do diabo. Igual foi com a serpente, pois a serpente foi apenas o canal que o diabo usou para executar o seu plano diabólico, e destruidor na raça humana. Veja bem, por isso eu repito, o bom entendimento é aquele que provém do Espírito Santo de Deus. O que passar disso é perigoso, porque provém de homens, e esses homens muitas vezes vão ser instrumentos que nem a serpente foi nas mãos do diabo. Portanto, é muito fácil ser enganado. Às vezes, estamos ali vendo aquela pessoa ali, falando tão bem, falando palavras tão maravilhosas, palavras que estão agradando a nossa alma, mas muitas vezes o diabo está usando aquela pessoa, que nem ele usou a serpente. Ele usa. O que essa palavra mostra? O diabo usa pessoas, usa até mesmo animais, Ele usa coisas nessa natureza para nos enganar. Usou a serpente, Eva foi enganada, e hoje usa muitas pessoas, disfarçados de pessoas religiosas, pessoas do bem, pessoas com filosofias, com crenças, de vários tipos, principalmente nesse final de tempo. Agora existem tantas crenças, filosofias do bem, religiões do bem, mas cuidado, se lembre que o diabo usou a serpente para enganar Eva, e o diabo continua na terra, ele continua enganando, ele continua usando muitas pessoas, usando muitas religiões para enganar. E o diabo, então é por isso que essa mensagem diz, e o diabo continua ainda agindo assim. Por isso é muito perigoso ser enganado por ele. Olha bem, é muito perigoso ser enganado por ele, pois ele usa esse nosso interesse pelo saber mais. Ele sabe que a gente quer saber mais, que a gente quer descobrir as coisas, Ele usa isso, essa curiosidade, esse querer saber, Ele usa isso, e isso se torna um mal nas nossas vidas, porque deixa de ser bênção para ser maldição. Então não podemos fazer que nem a Eva fez. Não podemos cair na armadilha do diabo, mas temos que buscar em Deus a sua verdade. Olha bem, temos que buscar em Deus a sua verdade, Não podemos depender do que a serpente, do que o homem está nos dizendo, mas nós temos que buscar em Deus, porque se nós depender do que o homem está nos dizendo, nós poderíamos ser enganados. Mas se nós buscar em Deus, buscarmos no Espírito Santo de Deus que está aqui na terra, buscar nele a verdade, então a gente não vai ser enganado,
né? Ou seja, nós temos que buscar essa dependência em Deus. Não podemos nos deixar ser levados pelo nosso interesse natural, como Eva teve e não vigiou, e por isso caiu. E nós, olha bem, e nós não somos diferentes dela. Se você pensa que você é diferente de Eva, você não é. Eu não sou diferente de Eva. Nós temos a mesma natureza pecaminosa. Por isso temos que nos cuidar, porque o mal está esperando somente o momento certo para agir nas nossas vidas, como ele fez com Eva e o Adão, pois ele enganou eles, né? Depois eles pecaram e a consequência veio em seguida. Então o diabo, na realidade, ele está só esperando o momento certo. Nós temos que vigiar. O que é vigiar? Ficar atento, né? Ficar cuidando tudo, dia a dia, viver um dia de cada vez. E cada dia que viver, cuidado. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com aquilo que vai ser colocado na sua vida, na sua frente, né? Com as decisões. Cuidado, vigie, porque o mal pode, em qualquer momento, o mal pode te ser apresentado através de uma serpente ou de uma pessoa, né? Ou seja, né? Como o diabo fez com a Eva. Porque o diabo, ele continua hoje aqui. Ele continua fazendo o seu papel, que é enganar as pessoas. Para quê? Para tirar as pessoas da presença de Deus e levar as pessoas para a condenação eterna. Portanto, é muito perigoso brincar com o diabo, porque ele não está de brincadeira. Mas é muito mais seguro estar na dependência do Espírito de Deus, protegido e firmado na verdadeira palavra de Deus. Veja bem, é muito perigoso brincar com o diabo, porque ele não está de brincadeira. Mas é muito mais seguro estar na dependência do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque só o Espírito Santo vai nos livrar do engano. Só existe uma pessoa que pode nos livrar de sermos enganados. Sabe quem é? É o Espírito Santo. Por isso Jesus foi para o céu e disse, queria rogar ao Pai que enviasse o Espírito. E que o Espírito Santo, ou seja, o Espírito da verdade, iria nos ensinar todas as coisas. Então, o único que pode nos ensinar todas as coisas de uma maneira correta, de uma maneira verdadeira, é o Espírito Santo. Então, todos aqueles que buscam o Espírito Santo nesta vida não serão enganados. Mas aqueles que dependerem do seu conhecimento, dependerem da sua própria pessoa, aqueles que não buscarem o Espírito Santo, infelizmente, com certeza, vão ser enganados em algum momento. Se você não quer ser enganado pelo diabo, então aprenda a viver em comunhão com o Espírito Santo. Porque só Ele é que conhece todas as coisas, inclusive aquilo que é o melhor para nós. E, portanto, só não serão enganados aqueles que realmente viverem na presença de Deus, mediante o seu Espírito. O diabo quer fazer a gente querer ser como Deus, ter o mesmo poder de decisão e de conhecimento. Olha bem, é isso que o diabo quer fazer, porque as pessoas não querem depender de Deus. Né? O diabo quer fazer isso acontece nos nossos dias atuais. O diabo quer fazer as pessoas ter o mesmo que ser como Deus, ter o mesmo poder de decisão e de conhecimento. Não preciso consultar a Deus, não preciso buscar a Deus, não. Eu decido, eu conheço, eu sei o que é a verdade, eu sei o que é o melhor, eu que cuido da minha vida. Né? É assim que hoje as pessoas vivem. Né? Por isso, ele tentou a Eva, né? Dizendo que se ela comesse do fruto, ela seria igual a Deus e teria todo o entendimento do bem e do mal. Mas isso é uma mentira falsa de Satanás. E hoje, ainda muitos estão caindo nesta mesma mentira, na mesma cilada de Satanás. Infelizmente, continuam caindo no mesmo engano sutil do diabo. Tudo porque as pessoas querem viver independentes de Deus. Olha bem, as pessoas querem viver independentes de Deus, não querem depender de Deus. Elas querem saber mais do que Deus, porque elas questionam a veracidade da Bíblia Sagrada e duvidam da palavra de Deus, achando outras teorias mais coerentes com a verdade. Mas, na verdade, só estão sendo enganadas pelo diabo e pensam ainda que são os mais inteligentes. Como Eva, com certeza também pensou, mas se esborrachou, pois grande foi a sua queda. Querer saber mais daquilo que Deus tem para nós é perigoso? Veja bem, querer saber mais daquilo que Deus tem para nós é perigoso. Né? Sem perceberem, as pessoas estão caindo no plano do diabo, que é fazer elas viverem sem depender de Deus. Depender apenas dos seus conhecimentos humanos. Veja bem, depender apenas dos seus conhecimentos humanos.
É como se cada pessoa fosse o seu próprio Deus pessoal, ou seja, né, ela que decide, ela que manda na sua vida. Então é como se cada pessoa, né, fosse assim, o seu próprio Deus, que conhece todas as coisas, né, e que sabe o que é o melhor para si. É o dono do seu nariz, né? O diabo adora isso, né? Pois o diabo fez isso com Eva, né? E então ele adora, ele é assim que ele quer que as pessoas vivam, né? Ele quer que as pessoas vivam como a Eva fez, né? Que sigam o exemplo da Eva. Pois se ela fizesse aquilo, então ela seria mais, que se ela fizesse aquilo, ela seria mais inteligente. E assim passaria a saber como Deus, né? E nesse caso, ela não iria mais precisar de Deus, porque saberia igual. Esse é o plano do diabo, fazer as pessoas não precisarem de Deus, né? Precisarem no máximo de uma religião, que muitas vezes essa religião é uma religião que distorce a palavra, e aí já está o diabo no meio, porque Deus não opera tipo, em coisa distorcida, em coisa que tem verdade e mentira. Deus opera só na verdade. E tem muitas religiões, né, né, que tem certas verdades, mas tem muitas mentiras, tem muitas distorções. E aí, com certeza, isso não é plano de Deus, isso é o diabo que está por trás, né? A própria teologia, se não for feita na dependência do Espírito de Deus, pode ser perigosa. E é que nem remédio. Se tomada errado, pode causar sérios danos à saúde. E a Bíblia, se entendida errada, pode causar sérios danos à nossa vida espiritual. Porque existem até mesmo mestres em teologia que aceitam até a teoria da evolução, conhecida como evolução teísta, que acredita na explosão e tudo mais da evolução. Mas diz também que acredita que foi Deus que iniciou tudo, que as coisas não apareceram assim de repente, como a Bíblia diz, onde Deus disse haja e tudo veio a existir. Ou seja, somente pela palavra de Deus tudo veio a existir. Mas a evolução teísta discorda disso e acredita nas teorias dos evolucionistas, aonde até mesmo o Papa diz acreditar e defender essa teoria. Aí você já vê que a coisa é muito mais séria do que pensamos. Então, não existe cargo, função ou clero religioso que possa impedir o diabo agir. Olha bem, não existe função, cargo ou clero religioso que possa impedir de o diabo agir. Só mesmo o Espírito Santo é que pode nos livrar de todo esse mal e de todas as artimanhas sutis que o diabo usa para tentar nos enganar. Olha bem, repito que isso é muito importante, hein? Só mesmo o Espírito Santo é que pode nos livrar de todo esse mal e de todas as artimanhas, de todas as ciladas, de todos os enganos sutis que o diabo usa para tentar nos enganar. Só o Espírito Santo pode, né, nos livrar disso. Só busque o Espírito Santo então na sua vida, né? Não deixe ser enganado. Você tem uma eternidade pela frente. A Bíblia diz que depois da morte vem o juízo, né? E no dia do Senhor todos ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para o juízo eterno, né? Para a perdição eterna, para viver eternamente perdido. Então cuide da sua vida espiritual, né? Não deposite toda a sua força, sua fé aqui nessa vida, aqui nas coisas dessa terra, mas busque a verdade, busque o Espírito Santo de Deus, busque Jesus, busque a palavra de Deus na sua vida, né? Conhecer a palavra através do Espírito Santo. Faça isso, busque a verdade de Deus. Não viva essa vida, não perca essa vida aqui, vivendo apenas para aquilo que vai passar. A Bíblia diz que tudo aqui vai passar, né? A Bíblia diz que o céu passará, a terra passará, tudo vai passar, mas somente aqueles que fizeram a vontade de Deus permanecerão para sempre. Então busque, né? Busque fazer a vontade de Deus, para que você venha permanecer para sempre, né? Não deixe aqui que nem a Eva, né, nessa mensagem que a gente viu, que foi enganada por Satanás. Não deixe de ser enganado por Satanás. Eu não estou aqui para dizer para você, olha, dê crédito à minha palavra, mas eu digo para você, dê crédito ao Espírito Santo, dê crédito à palavra de Deus, né? Dê crédito para a obra de Deus, a verdadeira obra de Deus, o sacrifício de Jesus. Dê crédito para as palavras que saíram da boca de Jesus e que você conhece ali nos evangelhos de Mateus, evangelho de Marcos, né, de Lucas e de João. Vá lá, veja o que Jesus fala, aprenda, peça para o Espírito Santo te ensinar, peça para o Espírito Santo te dar entendimento, né, da palavra dele, porque o Espírito Santo está aqui na terra e ele é o único que realmente conhece as Escrituras da maneira verdadeira e correta, né? Muitos querem interpretar a Bíblia, muitos homens, muitas religiões querem interpretar, né, das suas maneiras,
mas isso está errado. Só existe um que interpreta a Bíblia de maneira correta, e é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o autor, ele inspirou homens para escrever. Então ele inspirou, essas palavras que estão escritas foram escritas por homens, sim, foi, mas esses homens foram inspiradas por ele, foi ele que usou, foi o Espírito Santo que usou esses homens para escrever essa palavra. Então ninguém mais do que o Espírito Santo para saber essa palavra. E ele está aqui conosco, o Espírito Santo está na terra, né? Porque Jesus pediu a ele para, né, para vir à terra, né? E ele está na terra. Pois Jesus disse que ele viria para nos ensinar todas as coisas. Então o Espírito Santo está aqui para nos ensinar todas as coisas. E assim, ele nos ensinando, a gente não vai ser enganado. Então eu digo para você, não confie em mim. Não precisa dar crédito a mim, mas dê crédito a Deus, dê crédito ao Espírito Santo. Dê crédito, né, aqui as palavras de Jesus. Busque, né, busque conhecer a verdade. É a sua eternidade que está em jogo. Né? E eu tenho que buscar pela minha eternidade, você tem que buscar pela sua. Nós somos pessoas iguais, eu não sou melhor que você, nem você não é melhor que eu. Somos pecadores, né? Precisamos de Jesus, precisamos da verdade, e eu não quero ser condenado, e eu também não quero que você seja. Eu creio que a vontade de Deus não é que nenhum ser humano seja condenado. Então busque, não busque, vá no seu quarto, né? Entre no seu quarto ali, dobre os seus joelhos, e ali fale com Deus, diga: Senhor, em nome de Jesus, me mostra a verdade, chame pelo Espírito Santo me dá, eu te aceito, Jesus, como meu único Senhor e Salvador. Fale com Deus, abra o seu coração para Ele. Eu creio que com certeza Ele vai te responder. Eu creio que com certeza, né, a palavra do Senhor diz que todo aquele que entra no seu quarto em secreto, Ele recompensa. É a palavra, o Senhor Jesus disse isso. Então se você entrar no seu quarto em secreto, né, fechar a sua porta e ali dobrar os seus joelhos na presença do Senhor, Ele vai te recompensar, porque Ele disse que assim faria. Né? Então, essa mensagem aqui é para despertar, né? Não é para dizer que eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus. Mas eu estou aqui pedindo para você se desperte pelo dono da verdade e busque nele. É a sua salvação, é a sua eternidade que está em jogo, que depende de você, que depende nesta vida, né, de você buscar. Infelizmente, muitos estão vivendo e morrendo sem buscar essa eternidade. E aí? O que será depois disso? Então, para finalizar essa mensagem, né, para finalizar, quero dizer o seguinte: cuidado. Querer saber demais é perigoso. Entenda que nós precisamos apenas aquilo que Deus quer que saibamos. Temos que ser humildes diante de Deus e das pessoas. Aprender somente aquilo que provém da parte de Deus. Aquilo que será como um alimento espiritual para o nosso espírito. É isso que temos que buscar, pois o que passar disso se torna algo arriscado, aonde o diabo pode se valer disso e aproveitar a oportunidade para nos tentar e nos enganar, e assim fazer com a gente o mesmo que ele fez com a Eva. Então, vigia, meu irmão.